Olá você, querido amigo, querida amiga. É uma grande alegria ter você mais uma vez aqui conosco no Nossas Letras e Algo Mais. Nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina, o primeiro trimestre do ano de 2026, que tem o título Cristo em Filipenses e Colossenses. Nós vamos para hoje o estudo da lição número 2, Razões para a Ação de Graças e Oração. E esteja e permaneça conosco no estudo desta noite. E aqui com a minha amiga Ruth, né, Ruth? Tudo bem com você, Ruth? Tudo Como bem. é que você está? Como é que foi final de ano? Tudo tranquilo? Foi tudo maravilhoso, na santa paz de Deus. Iniciando aí. Iniciamos, na verdade, né? Essa é a primeira, né? Segunda. A segunda, aí foi a outra, a gente antecipou. Da outra vez fomos eu, você e o William, né? E uma lição que é extremamente prática pra gente, né? É, muito rica. Muito rica, né? Muito rica. Ruth, pra gente dar início, você poderia fazer a oração? Sim. Bondoso Deus, te somos imensamente gratos, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez com toda a liberdade para, em torno da Tua Palavra, Senhor, aprendermos um pouco mais do Senhor, para crescermos, Senhor, na fé e no entendimento e no relacionamento contigo. Abençoa nossos ouvintes, abençoa a equipe que nos ajuda e nos apoia aqui, e que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria e seja presente nessa noite, Pai querido. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, amém. Razões para a ação de graças e oração. Nosso verbo para memorizar está em Filipenses 1,6 e diz: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o nosso guia de estudo, logo na sua introdução, ele dá já uma explicação mais ou menos geral do contexto da lição de hoje. Ele diz assim: Paulo iniciava suas cartas com palavras de saudação e ação de graças. E aí replica Colossenses 1, 2, 3, que diz assim: que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, a lição nos fala que, assim como Paulo, temos muitas razões para ser gratos. Experimentamos a graça de Deus de maneiras profundas, que até mesmo os anjos não conseguem compreender. Isso também se aplica ao dom da paz de Deus, que nos oferece a harmonia com Ele e a esperança que vem do seu amor. No nível humano, também podemos expressar gratidão uns com os outros e desejar que as pessoas apreciem o que fazemos por elas. Os pais oram para que seus filhos amem a Deus e reconheçam os sacrifícios feitos para lhes proporcionar a melhor criação possível. No entanto, cometemos muitos erros e devemos aprender com eles. E nesta semana, refletiremos sobre a oração e as palavras de ação de graças de Paulo em Filipenses e Colossenses, que podem enriquecer e fortalecer nossa vida de oração. Vamos só refletir um pouquinho sobre esse verso áureo aqui. Ele diz assim: estou certo que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Quem começa a boa obra é Cristo. Quem termina é Cristo, né? E que boa obra é essa? Boa obra em vocês. Aí eu estive dando uma lida. Ela é a obra da salvação. Não é a obra de obediência, de fazer o que a lei manda, mas é a obra da salvação. Então, aquele que começou a obra da salvação em vocês, ele vai completar. Aí eu comecei a refletir comigo, né? Pensando assim, por que esse versículo, ele de repente se torna tão encorajador para nós? Porque já pensou você tirar o peso de ter que dar conta de tudo sozinho? A gente não conseguiria. A obra da salvação, ela é para nós, né, que vivemos no universo da fé, da espiritualidade. E a gente sabe a complexidade que é essa questão do processo da salvação. Aí, de repente, você vê que a coisa é suave, porque alguém é quem realmente está cuidando de todo o processo, né? Ele já providenciou essa salvação. É, começa e ele termina. Então, isso, de certa forma, deixa a gente
com esperança, com sentimento assim de que a gente pode ter constância na fé, né? Aí eu me lembrei de Romanos que tem assim, crescendo de fé em fé. Em hebraico, a palavra fé e fidelidade é a mesma coisa, é a mesma palavra. Então, de fidelidade em fidelidade, de fé em fé. Mas quando você vai atrás desse verso, que você vai explorando esse verso, você vê que, na verdade, a fidelidade é de Deus. Você entende? Então, a questão é tão segura para nós que a fidelidade desse processo não é nem a nossa fidelidade, é a fidelidade de Deus. De Gênesis a Apocalipse, quem nunca deixou de ser infiel foi Deus. Foi Deus. E o que é mais extraordinário é que essa fidelidade é para com Ele mesmo. Ele é impossível Deus ser infiel. Então, onde reside assim, a possibilidade da nossa mente de pensar em perdição e não estar salvo? Você está entendendo? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Imagina na do justo. Imagina de uma pessoa que quer se relacionar com Ele. Então a gente não tem direito de pensar que não está salvo. Na verdade, essa dúvida é papel do inimigo de Deus. Do inimigo. Ele impõe diante de tantos desafios que esse mundo aqui traz pra gente, de dificuldades, de traições, enfim, de situações que às vezes sugam a nossa energia, né? É como se a gente ficasse assim, sem essa vontade de viver, como você falou, Exatamente. dessa alegria de viver, né? É por isso que às vezes tem dia que a gente acorda de bom humor, tem dia que a gente acorda meio para baixo, aí já... São as lutas, né? Mas são as lutas, mas isso daí eu acho que... isso é obra do inimigo de Deus. Porque quando a gente parte para o estudo da palavra de Deus, a gente vê que todas as promessas de Deus foram cumpridas. Todas sem exceção. Sem exceção. E como você falou, em todo momento, Deus ele foi fiel e fiel primeiro com Ele mesmo. Com Ele mesmo. Isso significa dizer o quê? Que se Cristo cumpriu e exerceu, né, o papel dele como nosso Salvador... Nós não temos direito de ter dúvida. Exatamente. Não tem direito de ter dúvida. Não tem. Esse sábado eu preguei lá na igreja do Monte Castelo e eu fiz 2 perguntas, uma no início e uma no final. Eu perguntei para eles, mas eles não podiam se manifestar. Eu só disse assim, vocês perguntem, vocês se sentem salvos? Vocês acham que vocês estão salvos? Quando eu terminei a mensagem, no final fiz a mesma pergunta para eles. Com certeza. Essa pregação mudou alguma coisa na cabeça de vocês? Fiquei muito feliz, sabe? Que a maioria levantou a cabeça e levantou assim a mão e manifestou que, né, que tinha, a pregação tinha tocado neles e tudo. Então eu acho assim que a gente deveria pregar mais sobre isso, sabe? Nos púlpitos, de trazer essa alegria de volta para o cristão, de que ele está salvo. E Paulo, se você observar bem, na lição de domingo, segunda e terça, ela aborda Filipenses. Quarta, quinta e sexta é Colossenses. Mas se você observar, enquanto numa ele aborda um determinado contexto, na outra epístola outro contexto, mas nas duas a relevância é só essa. É isso mesmo. É em Cristo. É totalmente centralizado em Cristo. Ambas convergem. Exatamente. É o que o tema geral da lição está trazendo para a gente, né? Entendeu? Cristo em Filipenses e Colossenses. Você chegou a passar a imagem para ele? Passei. Dá para a gente fazer só assim, uma breve reflexão sobre as duas, para poder a gente entender, porque aí, em cima disso, dessa tabelinha, a gente pode ver até a questão dos outros dias, né? Porque olha a situação. Em todas as duas, Paulo escreveu essas epístolas, essas cartas, ele escreveu preso, na situação de preso, né? O tom da carta, né, em Filipenses, ela é bem pessoal, ela é bem afetiva, ela é cheia de gratidão, ela é cheia de alegria, porque Paulo tinha relacionamento com aqueles irmãos, eles conviveram
eles já tinham visto Paulo fisicamente, Paulo já tinha estado com eles. E a alegria de Paulo é sentir o amor que ele tem por essa igreja também tem por ele, né? Já na questão de Colossenses, parece que Paulo nunca foi lá, mas Paulo tinha muitos colaboradores lá. Então, a questão da carta aos Colossenses é mais do ponto de vista teológico, de doutrinas. Então, eles tinham que enfrentar vários problemas lá. É a questão de adoração aos anjos, entendeu? Uhum. A questão do sincretismo religioso, porque tinha aqueles judaizantes que vinham e queriam instaurar a questão da circuncisão, né? Da salvação passando pelo judaísmo. Você só é, mesmo sendo cristão, você só é salvo se você se circuncidar. Então, todas essas questões aí Paulo teve que tratar com Colossenses, né? Aí o tema central de Filipenses é a alegria, a unidade, a humildade e perseverança em Cristo. Errou ali, é Cristo, né? Cristo. Já em Colossenses é a preeminência de Cristo. Isso por quê? Olha, porque enquanto Filipenses mostra Jesus se esvaziando, se humilhando e depois sendo exaltado, Colossenses enfatiza Cristo como a imagem do Deus invisível, Criador, sustentador e cabeça da igreja. Você entende aí a diferença? Enquanto é o servo que se humilha, né? Aquele Deus que se humilha, que encarna, aquele Deus que vem para assumir a natureza humana, mas ao mesmo tempo guardando a divindade dele como Cristo. Já a de Colossenses já é colocando, por quê? Porque ele tinha que trabalhar, Paulo tinha que trabalhar com aqueles irmãos a ideia do que era igreja. A igreja não poderia ser entendido como um conjunto de regras, como uma instituição, mas tinha que ser entendido como uma unidade viva, onde Cristo era a cabeça e os membros tinham que fazer parte com unidade, inclusive dentro da teologia, né? A relação de Paulo com a igreja. Paulo reconhece bem a igreja, ele os ajuda, é o que falei de Filipenses, né? E o foco cristológico. Então, eu queria só colocar isso aí para poder a gente facilitar até para a gente, né? No desenvolvimento aqui. A lição no domingo, né? Ela pede a leitura de Filipenses 1, dos versos 3 a 8, e diz assim: Filipenses 1:3, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Quando oro por vocês, meu coração se enche de alegria, por causa de toda a maravilhosa ajuda de vocês em fazer conhecido o Evangelho de Cristo, desde a primeira ocasião em que vocês o ouviram pela primeira vez até agora. E eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. No verso 7, é bem natural que eu sentisse o que sinto a respeito de vocês, porque vocês têm um lugar muito especial em meu coração. Nós temos participado juntos da graça de Deus, porque eu estando na prisão, ou ainda quando eu defendo a verdade, falo de Cristo aos outros. Mesmo eu estando na prisão, ou ainda quando eu defendo a verdade, falo de Cristo aos outros. Só Deus sabe como é profundo o meu amor e a saudade que tenho de vocês com a ternura de Jesus Cristo, né? E a lição nos faz a reflexão para a gente trabalhar, Ruth, que é porque Paulo expressou essa gratidão, né? E que certeza ele deu para Filipenses da importância dessa gratidão dele, né, ao povo de Filipos. As três coisas, né, no próprio verso é bem claro, né, pela lembrança dos filipenses, né, eles tiveram cuidado de ir até a prisão para mandar um representante, né, para ir até a prisão para saber como Paulo estava, quer dizer, eles não abandonaram Paulo. Né? E Paulo, ele assumiu realmente a postura aqui de pastor e até de mediador, porque ele orava por eles. Ele enfatiza muito a questão de orar. Paulo orava pela igreja, né? Deveria ser assim um líder assim, muito, muito especial, sabe? Muito próximo mesmo. Então ele enfatiza muito a questão de que se lembrava muito deles e agradece a Deus por eles, né? Aí ele também uma outra coisa é a cooperação deles no Evangelho. Eles bancaram financeiramente o ministério de Paulo, né? Eles nunca
pararam de financiar Paulo, né? Sim. De ajudar Paulo. E outro foi o amor deles, como eu coloquei, né? O cuidado deles, mesmo Paulo estando em prisão. Porque Paulo tem um verso que Paulo diz assim, todos me abandonaram, né? Aí ele cita as pessoas, né? Então eles não se afastaram quando Paulo foi preso, ao contrário, permaneceram ao lado dele, compartilhando da graça de sofrer e defender o evangelho. Aí que certeza Paulo deu para os filipenses? Ele diz que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o final de Jesus Cristo. Que é o verso, né? Então, essa certeza, ele não está falando, Wesley, assim, de um otimismo humano. Sim. Mas ele está falando de uma confiança teológica. Porque aqui dentro está o quê? Está o processo da salvação. Começou a obra que ele começou no passado, quer dizer, a justificação. Aqui ele faz no presente, que é a santificação. E aqui ele fará no futuro, que é a glorificação, por ocasião da volta de Cristo. Então, Paulo está falando aqui do processo da santificação. Quer dizer, Filipenses, Deus não abandona aquilo que ele inicia. E um ponto também aqui que Paulo destaca, que a gente entende da leitura, é que ele fala, detalhe que a propagação e divulgação do evangelho é algo feito em comunhão. Comunhão. Não é algo que na verdade, ele reforça uma ideia de um relacionamento recíproco, né? Então, ele ora por eles e, ao mesmo tempo, agradece, porque está tendo ali uma reciprocidade de relacionamento entre Paulo e Filipos. Uma coisa que ele vai dizer que sente falta lá com a igreja de Colossenses. Porque havia muita contenda, né? Sim. Contenda, e isso atrapalha realmente o ministério, né? E uma outra questão, já no verso 7, que ele diz assim, nós temos participado juntos, ou seja, reforçando a ideia de comunhão, de reciprocidade. Nós temos participado juntos da graça de Deus, mesmo eu estando na prisão. Ou ainda quando eu defendo a verdade e falo de Cristo aos outros. Ou seja, ele reforça aqui, a gente até já falou isso na lição passada, que Paulo faz do momento da prisão também um momento de divulgação do Evangelho. Divulgação do Evangelho. Então, a reciprocidade vem nesse sentido, ou seja, vou usar um termo atual nosso, a missão, ela é em todo local, ela é a todo instante. Ele transformou a prisão em púlpito, Isso. o púlpito dele, né? Exatamente. Aqui no rodapé, diz assim, como você compreende a promessa de Deus, que Deus completará a boa obra em vocês? O que isso significa? Essa obra será finalizada antes da segunda volta de Cristo? Aí eu respondi assim, o que significa a promessa de que Deus completará a boa obra? Qual o significado disso, né? Quer dizer, a obra da salvação iniciada por Deus, ela é iniciada no coração do crente, do que tem fé, né? Processo de santificação no qual Deus molda a pessoa para se parecer cada vez mais com Cristo. Tá vendo? Levando sempre para Jesus. E a transformação contínua que começa na conversão e segue por toda a vida. Então, Paulo está falando da confiança na fidelidade de Deus. É a fidelidade, é Deus que vai completar. Quer dizer, Deus não inicia a obra para depois abandonar. Ele sustenta e ele conclui. Dando continuidade aqui, Ruth, em Filipenses 1, agora a gente vai para os versos 9 a 11, quando Paulo faz uma oração, né? É na segunda? Na segunda, E dos versos 9 a 11, Paulo diz assim, minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor e que, ao mesmo tempo, continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual. Pois eu desejo que vocês sempre vejam com toda a clareza a diferença entre o certo e o errado, e que sejam intimamente puros, para que ninguém possa censurá-los desde agora até que Cristo volte. Que vocês possam estar sempre fazendo coisas boas, pois isto resulta em muito louvor e glória a Deus, né? E aí o que é que acontece? Paulo tinha um foco nessa oração, né? Ele tinha um foco nela, ele fez alguns pedidos. E assim, o que é que a gente pode trazer tirar de ensinamento dessa oração de Paulo? A questão, Paulo está falando ali da importância da formação espiritual profunda, né?
não centrada apenas em circunstância, mas Paulo diz, vocês precisam ser cristãos maduros, não moldados pela circunstância, né? E ele diz que eles têm que, ele fala em relação ao amor e ao discernimento. Que discernimento é o discernimento para ter percepção do que é o mal e o bem, o certo e o errado. Porque, na verdade, é essa ética, esse comportamento cristão é que realmente vai glorificar a Deus, né? Vai dizer que você está realmente levando uma vida, uma jornada cristã de adoração a Deus. Então, Paulo está pedindo para eles, né, uma postura de amor que cresça cada vez mais. Quer dizer, que vocês cresçam, mas não é aquele amor sentimental, ingênuo, Isso. né? Ele pede um amor que cresce em conhecimento e em discernimento. Quer dizer, um amor racional, que a Bíblia mesmo diz que Deus deseja do seu servidor, do seu servo, é um culto racional. Você não está lá porque você foi educado para crer assim, ou educado para ser um adventista, você nasceu num berço adventista para ser um adventista sua vida. Não. Você está lá porque você é uma pessoa consciente, sabe que você precisa de um Salvador, sabe que que Jesus é o seu Salvador, e que isso implica numa jornada, num comportamento, em atitudes realmente de um cristão. E quando Paulo fala em amor, aí a gente tem que entender a questão por que amor e que amor ele está falando, como você disse. Em Colossenses 3,14, Paulo diz assim, acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. E aí isso daqui já traz a lembrança de quê? Mateus 22, 37 a 39, quando Jesus diz assim, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua mente e de toda a tua alma. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo, a importância é parecido, ama o teu próximo como a si mesmo. E como você disse, que amor é esse que Paulo em oração pede que eles transbordem em amor? Olha o que é que diz aqui 1 João 4, dos versos 16 a 18. Diz assim, nós sabemos quanto Deus nos ama porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele quando ele nos diz e nos ama profundamente. Deus é amor e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim nós não nos vergonharemos nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo é porque tememos o seu castigo, e isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama, né? Por isso que na segunda metade do verso 9, lá em Filipenses, Paulo fala assim, que vocês têm que transbordar em amor para que vocês continuem em conhecimento, né? Crescer em conhecimento e compreensão espiritual, que é exatamente entender o que diz aqui o verso 17, no início do verso 17, 1 João 4, 17, que diz que à medida que vivemos em Cristo, nosso amor se torna mais perfeito e completo. Porque é esse entendimento do amor que Cristo tem por nós, né? Uhum. E esse amor se revelou na cruz, não é verdade? E Paulo quer exatamente o quê? Como você disse, que não é esse amor no sentido que a gente conhece no contexto humano, mas o amor de entender como cristãos reproduzir um pouco daquele amor que Cristo ele tem por nós. Então, ele quer que Paulo, quando diz assim, cada vez mais vocês transbordem amor, é tipo assim, se pareça um pouco com o Mestre, com o Senhor, né? Wesley, por isso que Paulo fez aquela definição tão linda do amor em 1 Coríntios 13, sim, né? Quando ele diz que que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Quer dizer, só farei barulho. Se eu não tiver amor de verdade,
o que vai fazer é só barulho. Por isso que ele diz, é como sino, só faz barulho. Você entende? Por quê? Porque ele começa a falar aqui de todos os dons, quando ele descreve ainda. Diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Olha só, a profecia vai se acabar, tudo vai se acabar, mas o amor será o que vai perdurar até pela eternidade. Não lembro a passagem de João agora, mas quando Jesus diz que, e assim conhecereis que são os meus discípulos, se amares uns aos outros. E quando a gente vai para o sermão profético, lá em Mateus 24, quando Jesus diz assim, o princípio do fim, quando ele vai falar do princípio do fim, ele diz assim, o amor de quase todos se esfriará. Então não é o amor de 50% mais um, não. É de quase todos. E se você observar, a humanidade está perdendo a sensibilidade dela. Então, assim, esse texto, quando Paulo fala isso é completamente atual para a nossa realidade hoje, porque para a nossa geração, a geração do tempo do fim, a nossa capacidade de amar é aquilo que vai demonstrar quem é aquele que vai verdadeiramente seguir firme nos passos para a salvação. Aqui no rodapé, ele faz uma pergunta bem interessante. O que podemos fazer para que o nosso amor aumente mais e mais? Né? De uma forma prática. Como viver isso? Aí eu coloquei assim, ó. Paulo não está falando de um amor emocional, mas de um amor que cresce, amadurece e discerne. Então, como cooperarmos com Deus para que esse amor se desenvolva em nós? Porque amor é uma decisão, Wesley. É uma decisão. Quando eu vejo aquela história do profeta Oséias e a prostituta Gomer, como que aquele homem, quantas vezes aquele homem foi e perdoou aquela mulher? Né? E mesmo ela tem uma hora que ela diz que vai atrás dos amantes, que não aguenta mais, está com saudade dos amantes. Aí ele diz assim, eu vou impedir, eu vou levantar cerca, eu vou levantar muros, mas eu vou impedir que você vá. Né? E depois a história dela, fim dela, está sendo vendida como escrava. E ele vai lá e ele compra ela de volta. Então, como que um ser humano pode amar a esse ponto? Principalmente se a gente falar de um contexto, de uma sociedade, como era aquela? Imaginemos na nossa sociedade, hoje vamos voltar à realidade para a sociedade de séculos atrás, né? Então, é uma decisão. Claro que Deus trabalhou o coração dele, Deus trabalhou o coração dela no processo, porque Deus estava querendo que a vida dele fosse um testemunho em relação ao amor de Deus para com o povo de Israel, né? Que se prostituía, que se desviava dele, e ele estava lá como o esposo, perdoador e tudo. Na verdade, ele usou a vida do profeta para ministrar uma exortação para o povo, né? Aí eu penso assim, o amor tem que ser uma decisão. Então, há algum momento em que eu tenho que dar um passo. É Deus quem dá o amor aos nossos corações. É Deus quem nos dota do amor. Porque Ele é amor. Então, a gente só ama porque a gente recebe dele o dom do amor. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E que atitudes a gente pode fazer? Buscar conhecer mais a Deus. No sentido não intelectual. É importante. Mas é no sentido mesmo experimental mesmo. É ter Deus como uma presença real na vida. Paulo conseguia desenvolver tudo isso porque Paulo tinha essa experiência. Verdade que a experiência de Paulo foi Cristo se apresentando para ele, Cristo conversando com ele. Né? A gente vê naquele barco, quando ele está no barco, o anjo se apresenta, conversa com ele. A gente não tem isso, né? A gente tem a palavra que nos orienta, que nos diz qual é a boa vontade do Senhor para nós, né? Mas o que é que a gente tem que fazer? Encher a mente da gente com a palavra. Quer dizer, encher a mente da gente com a vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor? A Bíblia nos mostra como amar de forma prática, perdoar, servir, suportar, encorajar, corrigir, com mansidão. Sem esse conhecimento, o amor fica raso. Então,
a gente tem que tomar uma decisão. Eu quero amar, eu vou amar. Por mais... E você deve ter tido já alguma experiência na sua vida. Todo mundo tem experiência de ter lutado contra o próprio sentimento para não odiar uma pessoa. Né? Então, é uma decisão. A gente tem que orar pedindo transformação interior. Paulo, ele ora para que o amor deles cresça. Então, isso já nos ensina que o amor maduro é obra do Espírito Santo. Então, não é uma ação nossa. É um agir de Deus em nós. Então, é Deus quem nos concede fé, é Deus quem nos concede a esperança, é Deus quem nos concede o amor. Então, tudo é dom que vem de Deus. O amor é um dos dons do Espírito, né? A gente tem que pedir que o Espírito Santo ele faça a obra na gente. Porque, molde o nosso coração. Porque a realidade é que a gente, por nós mesmos... Consegue não. A gente não consegue. Consegue não, porque é mais fácil odiar. Isso. Isso é uma realidade. Então o amor ele só cresce quando ele é exercitado. Quer dizer, perdoando quando é difícil, servindo quando ninguém vê, sendo paciente quando estamos cansados. Meu Deus do céu, como a gente precisa de paciência quando está cansado. Escolhendo o bem do outro mesmo quando isso custa. Você entende? O amor é como um músculo. Se a gente não usa, ele atrofia. Então, outra questão é buscar discernimento. Paulo liga amor a conhecimento e percepção. Sim. Onde ele diz assim, tenham percepção do que é certo e do que é errado. Tenham ética. Entendeu? Saibam distinguir o bem do mal. Amar não é dizer sim para tudo, mas saber o que realmente faz bem ao outro. Discernimento evita um amor ingênuo ou permissivo. Por que é tão importante para a vida cristã? Por que isso é tão importante para a vida cristã? Eu estou tentando trazer isso que a gente estudou durante a semana para a vida prática, entendeu? Então, por que isso é tão importante? Então, em 1 Coríntios 13, 8, que é isso que eu li um pouquinho, né? Onde Paulo mostra que sem amor tudo perde o valor, ele afirma que falar bem não adianta sem amor. Ter dons espirituais não adianta sem amor. Sacrificar-se não adianta sem amor. Ele diz que ainda que eu dei a minha vida, mas se eu não tiver amor, né? Então, porque o amor é a marca do verdadeiro discípulo, né? Jesus disse que o mundo reconheceria seus seguidores pelo amor. Não pelo conhecimento, nem pelos seus dons, nem pela performance religiosa. Porque o amor é um ambiente onde todos os outros frutos acontecem. Se você ama, você tem paciência. Você é benigno. Não são, né, o fruto do Espírito. Então, paciência, bondade, mansidão, perdão, tudo isso nasce do amor. Porque o amor revela o caráter de Cristo. Porque ele é amor. 1 Coríntios descreve o amor como características que são, na verdade, o próprio caráter de Jesus. Crescer em amor é crescer em semelhança com ele. Porque o amor evita divisões, orgulho e maturidade. Você acha que se a igreja amar, quando a igreja ama de verdade, você acha que a igreja perde tempo com divisões e dissensões? De forma alguma. A igreja perde tempo com disputas. A igreja tem espaço para que um irmão faça projetos para derrubar o outro? Não tem. Isso tudo é ausência de amor, Wesley. Tudo é ausência de amor. Então a igreja de Corinto, ela tinha muitos dons, mas pouca maturidade, porque ela falava de amor. Sem amor, até coisas boas se tornam motivo de conflito. Você entende? Então, porque outra questão, porque o amor é eterno. A gente precisa cultivar o amor, porque a gente tem que sonhar com a eternidade de uma forma prática. Eu quero a eternidade, então eu tenho que ter amor, que é eterno. E sobre esse ponto aí, é bem simples a gente fazer uma compreensão. Quando a gente vai para a criação, em Gênesis 1, Deus ele submeteu todo o universo a uma série de leis. A lei da física, né? Submeteu a lei da física. Submeteu a lei da gravidade, é por isso que os planetas não se chocam. Submeteu a lei da termodinâmica, que faz com que essa troca de temperatura faça com que a gente permaneça vivo. Nosso corpo tem uma determinada temperatura, então essa troca. Então, todas as leis, todo o universo se submetem às leis que Deus criou na criação. Mas quando Deus, após ter feito todo o universo, no sexto dia ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele dotou homem e mulher de uma lei que é inerente a ele. A ele. Que lei é essa? A lei do amor. A lei do amor. É por isso que, como você disse, o amor é para toda a eternidade. Para toda a eternidade. A gente apenas está
vivendo um intervalo entre a queda e a volta de Jesus. Desse tempo que a gente está vendo de guerras, de rumores de guerras, né? As nações se estranhando umas com as outras. As pessoas dizem assim: Jesus está voltando, qualquer coisa, Jesus está voltando, pode acontecer qualquer coisa, Jesus está voltando. Você sabe que eu não me prendo a todo esse movimento que se faz acerca de que Jesus está perto de voltar, Jesus está voltando. Porque para mim é o seguinte: nós que aceitamos a Jesus como o nosso Salvador, nós que aceitamos o reino de Deus como a nossa pátria, a gente já tem que viver aqui como se já fosse cidadão do reino dos céus. Então a questão não é se Jesus está voltando, se ele vai voltar agora, se ele vai demorar. A questão é: eu estou me preparando? Eu estou preparada para o retorno dele? Porque eu só vou estar preparada se eu já estiver me entendendo, me compreendendo como uma cidadã já do reino. Quando Jesus voltar, ele já vem buscar os que são seus. Exatamente. Não vai ter tempo para preparar ninguém, não. Não vai ter esse, olha, eu vou voltar daqui a 20 dias, aí dá um jeitinho de se preparar agora. Não vai ter isso, não. Exatamente. Então, eu não fico ansiosa, eu não perco meu sono, dizendo: Jesus está voltando, Jesus vai demorar a voltar, Jesus vai voltar logo, porque eu acho que essa não é a questão. Porque isso é um fato, ele vai voltar. Isso é uma realidade, ele vai voltar. Ele disse: eis que eu vou e vou preparar lugar. Aí ele diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele vem nos buscar. Isso é uma realidade que ninguém vai impedir isso. Ninguém vai impedir esse plano de Deus. A questão é: eu estou preparado para esse retorno? Então, assim, Paulo, quando ele faz essa chamada, tanto à igreja de Colossenses como à igreja de Filipenses, ele diz assim: amadureçam. Amadureçam. Porque a gente precisa ser cristão maduro mesmo. Você acha que a gente vai dar a vida por uma coisa que de fato a gente não acredita? Que pode acontecer. Pode. Você acha que a gente é capaz de renunciar a alguma coisa se a gente não tiver o princípio do amor a Deus no coração? A gente vai renunciar a coisas aí de atração do mundo. Mas esse mundo só é atrativo para aquelas pessoas que têm a fraqueza de atração pelas coisas do mundo. Mas esse brilho para um cristão que está comprometido com o reino de Deus não é brilho, é armadilha, é engano. Entendeu? É realmente armadilha. É para tirar do foco. Isso. Então, o que Paulo está dizendo é: mantenham o foco de vocês. Vocês estão atrás de decisões, de briga, de confusão, porque a igreja de Corinto teve esse problema, né, de disputa, né? Então, eu sinto assim que é muito simples a questão, sabe? É amadurecer. É amadurecimento mesmo. Agora, continuando aqui ainda em Filipenses 1, dos versos 12 a 18, eles falam de como Paulo encarava a prisão, né? Filipenses 1,12 diz assim: eu quero que vocês saibam, irmãos, tudo quanto me acontece aqui tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo. Porque todo mundo aqui, incluindo toda a guarda do palácio e todos os demais, sabem que eu estou na cadeia por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, muitos dos santos daqui parecem ter perdido o medo de ser presos. De algum modo, motivados no Senhor, eles começaram a ter cada vez mais coragem e determinação para falar de Cristo aos outros. Alguns, naturalmente, estão pregando o Evangelho por inveja e vaidade. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Outros, porém, têm motivos puros e pregam por amor, pois sabem que o Senhor me trouxe até aqui a fim de me usar para defender a verdade do Evangelho. Verso 17 diz: alguns pregam a Cristo para fazer-me inveja, pensando que seu êxito aumentará minhas tristezas aqui no cárcere. Mas não importa a razão pela qual eles o estão fazendo, por motivos falsos ou verdadeiros. O que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo pregado. E eu fico alegre, na verdade, continuarei a alegrar. Ele sabia que ele estava perto de morrer, viu? Isso. Sabia que estava perto de morrer, né? Aí a lição diz assim: que lições podemos aprender com sua atitude, né? Apesar das circunstâncias em que Paulo se encontrava.
E aí, Ruth? Eu botei assim: as situações difíceis quase sempre se tornam terreno fértil para crescimento. E isso ecoa exatamente o que vemos na vida de Paulo em Filipenses 1. Aí eu coloquei: a dor revela forças que não sabíamos que tínhamos. Quando a gente está numa situação de conflito, numa situação estressante, às vezes a gente se descobre. Entendeu? A gente vê que a gente não é assim tão frágil. Que a gente, é verdade. Né? Então a dor, ela revela forças que não sabíamos que tínhamos. Muitas pessoas descobrem resiliência, coragem, maturidade justamente quando são pressionadas. É como se a adversidade revelasse camadas escondidas do seu caráter, né? Situações difíceis nos reposicionam. Às vezes aquilo que parece perda é, na verdade, redirecionamento. Eu passei por uma situação, a gente passou, né? Por uma situação Sim. muito recente, que na verdade foi um redirecionamento para nós. É verdade. Entendeu? E é interessante como redirecionou, mudou, claro, alguns pensamentos, mas Amadureceu. E nos fortaleceu. Nos fez estar aqui. Exatamente. Então, portas que se fecham nos empurram para caminhos que nunca teríamos escolhido, mas que se tornam melhores do que nós imaginávamos. Isso é uma realidade para mim. Sim. Dificuldade aprofunda relacionamentos. Momentos de vulnerabilidade aproximam as pessoas. Apoio, cuidado, empatia florescem quando alguém está sofrendo. E isso cria vínculos reais. Às vezes você conhece, né? Você forma verdadeiras amizades em cima de dificuldades, né? A dor nos torna mais sensíveis ao sofrimento dos outros. Quem já passou por algo difícil costuma se tornar mais compassivo. Sim. A própria Bíblia diz, né, que nós temos um que entende as nossas dores porque ele passou pelas dores, né? A diversidade purifica prioridades. Coisas que pareciam essenciais deixam de ser, coisas que ignorávamos passam a ter mais valor. A dor reorganiza o coração, né? Os sentimentos. Como confiar em Deus mesmo quando não enxergamos os benefícios? Esta é a parte mais desafiadora. E também a mais transformadora. Confiar em Deus no escuro é um dos maiores atos de fé. Aí eu coloquei assim como caminhos práticos para cultivar essa confiança, né? Lembrar quem Deus é e não apenas o que Ele faz. Que faz uma diferença muito grande. Você pensar em Deus, em quem Ele é, do que o que Ele pode fazer, né? A confiança não se baseia em circunstâncias, mas no caráter de Deus, que é fiel, bom, justo, soberano, presente, amoroso, né? Quando não entendemos o que Ele está fazendo, podemos descansar, porque sabemos quem Ele é. Não sei se já passou com você essa experiência, você está numa situação complicada e você poder ter assim a tranquilidade e dizer assim, isso é maior do que eu não posso resolver, mas eu sei quem pode. Aí a gente entrega e diz para ele assim, por favor, me ajude a sair dessa situação. Algumas vezes me fortaleça. Já aconteceu. Teve uma vez que eu usei foi até engraçado, né? Eu digo assim, Senhor. Eu usei literalmente, né? Na mente. Agora o senhor vai ter que se virar, porque eu não consigo. A gente tem que ter essa honestidade mesmo, de entender o próprio limite, né? Então, lembrar que Ele fez no passado, na nossa própria história, isso ajuda, né? Praticar a entrega diária, confiar não é um sentimento, é uma decisão repetida. Hoje eu me entrego, hoje eu descanso, hoje eu escolho acreditar. A gente tem que se dizer isso, né? A confiança se constrói como um hábito. Lembrar que Deus transforma sofrimento em propósito. Assim como fez Paulo na prisão, Deus não desperdiça dor. Mesmo quando não vemos, Ele está alinhando tudo para o bem. Não necessariamente o bem confortável, mas o bem que nos forma e que glorifica a Ele. Porque nos deixa feliz. Quando é que Deus é glorificado? Quando Ele consegue realizar em nós o seu próprio propósito, que é o propósito de nos fazer felizes, de nos fazer em paz, se sentir em paz. Porque Deus, ele se alegra com a nossa felicidade. Deus não tem prazer na nossa tristeza, na nossa dor, né? Situações difíceis podem se tornar ferramentas de crescimento, transformação e redirecionamento. E confiar em Deus, mesmo sem enxergar o resultado, é possível quando lembramos quem Ele é e o que Ele de fato
já fez, né? E Ele fará além mesmo do nosso campo de visão, né? Olha, deixa eu procurar aqui uma mensagem sobre o que você está falando. Eu tenho isso aqui guardado, eu vou achar, pronto, né? Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, não são os problemas que cooperam para o bem, mas é Deus que tem a capacidade de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E isso tem uma diferença total, por quê? Porque é Deus quem tem a condição de transformar maldição em bênção. Ele pode mudar qualquer cenário da nossa vida. Por quê? Porque Ele tem capacidade de mudar isso. E aí, quando a gente sai de Romanos 8:28, que diz isso, e vai para o verso 29, o verso 29 diz assim, ó: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus, ele faz com que tudo coopere para o nosso bem, porque Ele tem um desejo. Porque em toda e qualquer circunstância da nossa vida, em todos os dias da nossa vida, Ele está agindo para que através dessas circunstâncias nós sejamos moldados à semelhança de Jesus. Tem até, acho que na parte do comentário do professor, tem umas perguntas, aplicações práticas, né? Sim. Tem até uma que diz assim, que você falou aí, né? Dar graça em todas as circunstâncias. Aí ele diz assim: qual a diferença entre dar graça em todas as circunstâncias e dar graças por todas as circunstâncias? Porque é diferente, né? Aí eu comecei a refletir um pouquinho, eu botei, ó, dar graça em todas as circunstâncias. Isso significa manter um coração agradecido, mesmo quando a situação não é boa. É reconhecer que Deus continua presente, Deus continua bom, Deus continua no controle, Deus continua trabalhando. Mesmo quando a circunstância é difícil, injusta e dolorosa. A gratidão aqui não é pela situação, mas pela presença e fidelidade de Deus dentro dela. Diferente da outra, que dar graças por todas as circunstâncias. Isso significa agradecer pela própria situação, como se tudo que acontecesse fosse um bem em si mesmo. Mas a Bíblia não pede isso. Ela nunca manda agradecer pela dor, pelo pecado, pela injustiça. Tem gente que tem a dor e diz: agradeça a Deus pela dor que eu estou passando. Isso não existe, isso não é bíblico, né? Pela doença, pela perda. Deus não espera que chamemos o mal de bem. A diferença crucial entre as duas atitudes, dar graças por todas as circunstâncias, seria agradecer pelo mal, como se Deus o tivesse enviado. Isso distorce o caráter de Deus, isso ignora a realidade da dor. Isto não é bíblico. Então há uma diferença entre agradecer por todas as circunstâncias e em todas as circunstâncias. Que a gente aprenda a ser grato em todas as circunstâncias, que é isso que Paulo diz. Eu fui feliz em todas, né, em todas as circunstâncias. Sendo preso, não importa. Ele foi feliz por quê? Porque tudo ele podia em quem o fortalecia. É verdade. Aí eu vou fazer aqui, ó, que a lição de texto, ela tem uma perguntinha no rodapé, mas eu vou deixar para você, meu irmão. Você, minha irmã, que está nos assistindo. Responda aí nos comentários. A pergunta da lição de terça-feira, ela diz o seguinte: que lições você tirou de situações difíceis que trouxeram resultados positivos, né? Vou deixar para os nossos pessoal, você que nos assiste. Aí você pode fazer no comentário, se você fica à vontade, claro, né? Mas que lições você tirou de situações difíceis que trouxeram resultados positivos, né? Ruth, em se tratando de frutos do Evangelho, nós temos uma realidade diferente do relacionamento de Paulo em Colossos, né? Paulo nunca visitou Colosso. A lição, lá na introdução, deixou, né? Os teólogos deixam claro que Paulo nunca visitou Colossos, mas Paulo sempre agradecia a Deus e orava por eles, né? Em Colossenses 1, dos versos 3 a 8, Paulo diz assim, ó: todas as vezes que oramos por vocês, sempre damos graças a Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com seu povo, e que vocês estão aguardando com ansiedade as alegrias do céu, e têm estado sempre assim desde que o Evangelho lhes foi anunciado a primeira vez.
O mesmo evangelho que chegou até vocês está frutificando pelo mundo todo e transformando vidas em toda parte, tal como mudou de vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a graça e conheceram a verdade. Epáfras, nosso muito amado companheiro de trabalho, foi quem lhes levou esse evangelho. Ele é um servo de Jesus Cristo e está aqui no lugar de vocês para nos ajudar. Foi ele quem nos contou acerca do grande amor que vocês têm no Espírito, né? Nessa oração aqui de Paulo, né? Aliás, nessas passagens, nessa leitura aqui, existem 3 ações ou 3 coisas pelo quais Paulo agradeceu a Deus, né? Que é a fé, a esperança e o amor, entendeu? E aí, Ruth, como você poderia, assim, detalhar ou trabalhar essa passagem aqui de Colosso em relação a essas palavras de Paulo? Como a gente viu, Paulo ele não esteve presente lá, mas ele ouviu falar da fé genuína deles, né? Que eles tinham uma fé genuína em Cristo, né? Ele também fala do amor. Esse amor era fruto da obra do Espírito e era tão evidente que Epáfras o relatou para Paulo. Quer dizer, Paulo sabia devido o representante lá de Colossenses da igreja de Colossos que ia falar com ele, né? E ele fala da esperança, essa esperança firme, parte essencial do Evangelho, sustentava a fé e o amor deles. Essas 3 virtudes parecem juntas em vários textos do Novo Testamento. Paulo agradece a Deus porque os colossenses mostravam fé verdadeira em Cristo, amor sincero pelos irmãos e esperança segura na herança celestial. É um belo de um tripé, né? Né? Uma igreja dessa, uma comunidade de fé dessa, tem tudo realmente para vencer, né? Porque você tem uma fé verdadeira em Cristo, você tem um amor sincero entre os irmãos e você tem uma esperança segura na herança celestial. Ele falava que ele destacava a autenticidade da fé dele. Exatamente. Né? E aí ele dizia assim, qual é o fruto dessa fé? Né? No verso 5 ele diz assim, quando ele fala, né? Pois temos ouvido falar, no verso 4, né? Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo. Aí no verso 5 diz assim, e que vocês estão aguardando com, aqui fala ansiedade, mas outras versões diz com esperança, né? As alegrias do céu. Quer dizer, é uma esperança que a esperança mencionada aqui é uma das verdades mais transformadoras do Evangelho, né? Porque você passa por esse mundo, as circunstâncias da vida e tudo, mas você se mantém firme porque você aguarda uma pátria diferente, você aguarda uma vida, um contexto de existência diferente. Quando Paulo fala dessa esperança, ele não está falando de um desejo incerto. Tomara que dê certo, não. Ele fala de certeza, mas de uma certeza garantida por Deus, né? Então essa esperança é a herança eterna que Deus prometeu. É a vida plena em Cristo, a restauração completa, é a ausência da dor, é a ausência do pecado, a ausência da morte, é a certeza de que no final da história tudo já está decidido. Deus prometeu, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor. É algo que está reservado, mas não é engraçado que não é algo que dependa de nós. Você entende de onde vem a certeza? Porque depende de Deus, é Deus que vai fazer tudo isso acontecer. E um outro ponto aqui também é que Paulo no verso 6 diz assim, o mesmo evangelho que chegou até vocês está frutificando pelo mundo e transformando vidas em toda parte, tal como mudou a de vocês, né? Então Paulo mostra que exatamente quais são os frutos desse evangelho, que é o que a lição da 4ª fala, que é a transformação de vida. Então para você sendo um cristão autêntico, necessariamente você tem que ter uma vida transformada. Então não adianta você se dizer cristão com as mesmas práticas que você tinha antes. E isso é uma coisa que também eu acho que para a nossa realidade hoje, que às vezes a gente vê muitas pessoas querendo trazer algo de fora da igreja para dentro da igreja sob qualquer pretexto. Exatamente. Enquanto que não devia ser assim, ao contrário. A gente digamos assim, se existe algo que tem de diferente e de bom a mostrar, é de dentro da igreja para fora e não de fora para dentro. Entendeu? Então, essa questão dos frutos do evangelho como a transformação do cristão é uma coisa que Paulo destaca aqui também nessa passagem de Colossenses.
A gente está caminhando aqui na hora, eu já quero partir para a questão do poder da oração, que é a lição da quinta-feira, entendeu? E merece sim a leitura, né, de Colossenses 1, de 9 a 12, que o verso 9 diz assim: assim, desde que ouvimos falar a respeito de vocês, não deixamos de orar por vocês e pedir a Deus que os ajude a compreender o que Ele deseja que vocês façam e que os torne sábios nas coisas espirituais, a fim de que a maneira de vocês viverem sempre agrade ao Senhor e o glorifique, para que vocês sempre façam pelos outros coisas boas e agradáveis, crescendo no conhecimento de Deus. Estamos orando também para que vocês sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força, de tal maneira que possam continuar avançando com perseverança, paciência e com alegria, e sejam sempre agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz, né? E Paulo fez uma série de pedidos aqui, né? Mas assim, a questão do poder da oração, a lição, ela traz aqui... Ele desenvolveu um ministério intercessório, né? Isso, ele intercedeu pelas igrejas, né? Isso. É muito bonito o ministério de Paulo. Ele pede que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então, esse é um passo importante, a gente buscar conhecer qual é a vontade de Deus para nós, sabe? Porque às vezes a gente passa muitas situações complicadas porque a gente quer viver a nossa vontade. Quando a paz, a esperança, né, a tranquilidade, a vida de uma vida de crescimento mesmo, ela só se dá mesmo quando ela vem do lado da verdade, que é a vontade de Deus, né? E é por isso que Paulo diz assim, ó: peço a Deus que os ajude a compreender o que Ele deseja. Aí ele vem dizendo uma série de coisas. Que torne sábio nas coisas de espirituais. Vivam de modo que vivam sempre agradecendo. Que façam coisas boas e agradáveis uns pelos outros. Que cresçam no conhecimento. Que sejam cheios da gloriosa força. Que continuem com perseverança, paciência, alegria. E que sejam sempre agradecidos ao Pai. Não é isso? Então, ele falando da oração intercessória. Eu me lembrei aqui de uma situação, vou falar aqui porque foi uma situação que eu vivi, né? Há alguns anos eu estava em Caruaru e eu tenho um hábito, porque em determinada época, a Igreja Central de Caruaru, ela tinha os seus cultos pela manhã. Eu até já falei isso na unidade da Escola Sabatina no sábado de manhã. Contei essa história. Eu tenho a oportunidade de falar aqui para os nossos, quem nos assiste. A Igreja Central de Caruaru, ela faz os cultos da quarta-feira, que são os cultos de oração, na quarta de manhã. E em Caruaru tem uma época do ano que é bem agradável. Então se amanhece lá com 18 graus. Eu adorava quarta-feira de manhã, por quê? Porque o culto, ele iniciava cedinho, iniciava de 6 às 7 da manhã. E aí quando eu ia para lá, que eu ficava numa pousada, aí eu tomava meu banho, me arrumava e ia cedinho para a igreja, aquele friozinho gostoso. E participava do culto de 6 às 7, 7 horas eu saía, tomava meu café e ia trabalhar, fazer minhas atividades quando eu tinha que passar a semana por lá. Numa dessas quartas-feiras, no culto de oração, eu conheci um membro lá da Igreja Central de Caruaru. E ele depois foi lá no escritório conversar comigo e ele foi testemunhar a história dele. Ele trabalhava fazendo shows, né? E ele disse que ele ganhava muito dinheiro, mas da mesma forma que ele ganhava esse dinheiro com a facilidade, ele também gastava com muita facilidade, né? O dinheiro vinha fácil e também ia fácil com farras. Até que os shows minguaram e ele ficou numa situação financeira extremamente difícil. E ele foi procurar um empresário que sempre o apoiava quando ele fazia algum show, pedindo uma ajuda financeira. E ele desesperado. E esse empresário fez uma proposta a ele. Disse assim, olha, eu tenho um valor aqui para lhe dar, mas eu vou dar, você vai só cumprir uma missão para mim. Você vai em determinada cidade, aí deu o endereço, o nome da pessoa e tal, e você vai matar esse homem. Eita. E ele disse que na época era um mundão mesmo que ele vivia, entendeu? Já tinha, né? Na situação financeira difícil, ele topou.
ele recebeu o dinheiro, aí conseguiu um parceiro, foram para essa cidade e passaram 3 dias observando a rotina desse cidadão que era um empresário lá também nessa outra cidade. E aí eles ficaram certos o quê? Quando for na sexta-feira, no final da tarde, aí eu vou lá falar com ele, tocar na porta da casa dele, como se fosse querer fazer um negócio com ele. Quando você escutar o tiro, tu pega a moto aqui e a gente foge. E ele disse que assim fez. Ele disse que quando chegou na sexta-feira, finalzinho da tarde, ele chegou lá e tocou na campainha e saiu uma senhora, que era a esposa do cidadão. E perguntou por ele, ele disse, olha, ele não está aqui não, ele saiu, mas ele está chegando, que está no pôr do sol, ele está chegando, que ele foi só fazer uma compra na padaria para a gente aqui. E ele viu uns adolescentes lá dentro, como se fossem filhos dele. Mas o senhor não quer entrar? Não, eu queria falar com ele. Tá bom, você quer aguardar? Não, aguarda aqui fora. Tá bom. E ele ficou aguardando. E a mulher entrou. Deu uns poucos minutos, a mulher voltou. E ela disse o seguinte, isso ele me falando, sentado lá na mesa do escritório. Disse, doutor, ela chegou, abriu a portão e disse para mim assim, disse, olha, eu fui fazer uma oração do pôr do sol, aqui no pôr do sol, e uma voz me disse que o senhor não veio aqui para negociar com meu marido, não. Você veio aqui para matar o meu marido. Foi bem. E ele disse que nessa hora, ele disse que ele ficou paralisado. E ele ficou sem saber o que responder. E ele disse que foi extremamente impactante para ele. E o mais impactante foi porque ele disse que puxaram a calça dele e ele olhou e viu uma criança. E ele viu a criança, olhou para a mulher e olhou e procurou a criança e não tinha mais criança. Ele disse que nessa hora a única reação que ele teve foi olhar para ela e dizer assim, disse, olha, seu marido pode até morrer, mas por mim não vai ser. Aí voltou aonde o motoqueiro estava esperando. Rapaz, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, vamos embora daqui. Voltou para a cidade onde ele tinha feito um negócio com o empresário, devolveu o dinheiro. E ele disse que ele passou a noite, ele foi dormir na sexta-feira, e ele passou a noite toda, ele disse que não conseguia dormir com aquela cena na cabeça dele e algo incomodando ele. E aí quando foi no sábado de manhã, ele acordou e saiu, foi comprar um pão na padaria. E saiu andando, caminhando. E passou por uma rua, quando passou por uma rua ele parou e ele disse que nunca tinha prestado atenção que tinha uma igreja adventista lá. Aí ele disse que ele entrou lá na igreja no sábado de manhã, tinha ido comprar o pão, entrou na igreja no sábado de manhã. Resumindo, esse camarada, ele se converteu, hoje ele viaja, ele dá esse testemunho dele, ele conta com detalhes toda essa história dele, né? E aí, por que eu tô falando isso? O poder da oração, né? A oração daquela mulher, daquela senhora, não salvou, não foi só a vida do marido dela, não. A do outro rapaz também. Salvou a vida do marido dela, salvou a vida daquele rapaz, e pelo testemunho dele que ele vem dando em vários estados, quantas vidas não estão sendo salvas. Então, quando a gente fala aqui do poder da oração, Paulo, ele destaca aqui a oração, e a gente fala do poder da oração não só em Colossenses, mas a gente tem outros exemplos. A gente vê aqui na prática que realmente a oração é, para nós, uma arma que nós temos como cristãos para enfrentar exatamente esses desafios que a gente vive, né? E ela vai ser essencial, e é essencial para aquilo que a gente vai caminhar agora nesse mundo, como a gente já viu na lição de hoje, onde o amor de quase todo mundo se esfriará, onde a gente está vendo tanta barbárie no mundo. A oração, na verdade, ela é o ponto de relacionamento com Deus, né? Isso. Quando você realmente está ali conversando com Ele. A leitura da Bíblia é Ele conversando com a gente, mas na oração é a gente conversando com Ele, né? Isso. Então, se a gente realmente não cuida, não preserva esse momento na nossa vida espiritual, a tendência mesmo é a vida espiritual desvanecer, né? Então, que Deus nos dê sabedoria, para que a gente entenda que são passos simples e, portanto, tão profundos como abrir a Bíblia e ler,
orar, tomar tempo para orar, né? E não fazer nada mecânico, Sim. né, Wesley? Mas fazer mesmo porque você está buscando conversar com ele. Você está precisando ser aconselhado por ele, né? E que nós possamos aprender com Paulo, aprender com as lições aqui que as escrituras sagradas que o texto bíblico apresenta para todos nós. E como a lição nessa semana nos disse, sermos e aprendermos a sermos gratos a Deus por todas as circunstâncias da vida da gente, não é isso, Ruth? É. Ruth, fique à vontade, se você quiser complementar, Dá tempo aí? fique à vontade. Eu queria só ler. Hoje eu estava conversando com a minha netinha sobre a gente tem um caderninho que do lado é a história e do outro é a imagem. Aí à medida que eu vou pintando com ela vai pintando, eu vou pintando, a gente fica pintando o mesmo quadro, eu vou contando a história para ela. E hoje a história que eu li para ela foi a parábola do semeador, né? Certo homem saiu para semear. Quando espalhava sementes, algumas caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu em lugar de muita pedra e terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. E quando o sol apareceu, isso aqui eu não estou pegando aqui essa palavra, as sementes secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio do espinho, cresceram e abafaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram de 100, de 60 e de 30. Então, aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como a semente que cai à beira do caminho. Os passarinhos vinham, né? Pela história da parábola, os passarinhos vinham e pegavam a semente, né? Então, quando Jesus dá a explicação da parábola, ele diz que Satanás vem e tira o que foi semeado deles. A semente que caiu no meio das pedras é igual aos que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Porém, dura pouco, porque não tem raiz, né? Quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, eles desistem. Outros se parecem com a semente que caiu entre os espinhos. Eles ouvem a mensagem, quando aparecem as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas, elas sufocam a mensagem e elas não produzem fruto. E as sementes lançadas na terra são aquelas que ouvem e entendem a mensagem e produzem frutos, né? Essa aqui é uma parábola que Jesus contou e que está registrada em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. O que eu quero contar com essa história, né? Que Jesus mesmo diz que às vezes o sofrimento, eles podem, na parábola que ele diz, que podem sufocar e por isso fazer a pessoa morrer, né? A semente não brotar e morrer. Então, que a gente aprenda a não ser sufocado pelas experiências da vida, mas que as experiências da vida sirvam para nós como experiência para nos forjar, para sermos cristãos amadurecidos, de fé, de esperança, porque maior é aquele que governa todas as coisas. Amém. Né? E que a gente aprenda de uma vez por todas que Jesus é um Deus vivo, e que nele se encerra todas as certezas da vida. Verdade. A eternidade, um agora sustentado e um passado perdoado. Amém. Vamos orar? Vamos. Santo e amado Pai, nós estudamos a Tua Palavra. Que o Senhor, preencha cada coração, os nossos corações, o coração de quem nos assiste, para a compreensão da Tua verdade. Que o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito diariamente sobre cada uma daquelas pessoas que está recebendo essa mensagem, Senhor. E que nós possamos, assim como Paulo, compreender a grande alegria que é viver em Cristo. E assim, Pai, nós somos agradecidos por Ti, por tudo que temos, a Ti por tudo que temos. E que nós possamos engrandecer o Teu nome, honrar e glorificar o Teu nome através das nossas vidas, Senhor. Agradecemos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor.